Vamos lá, pessoal. Apostila 19, tá? Página 267, ok? Nós vamos falar sobre a noção de estado para Max Weber. Nós vimos Émile Durkheim, nós vimos Karl Marx, ok? E agora nós vamos trabalhar como que o Weber enxerga o estado, ok? Então, a primeira coisa que a gente já vai observar é que ele tem um pensamento totalmente diferente do Durkheim, né? No caso, porque o Durkheim ele valoriza o coletivo, né, as forças coletivas que influenciam o indivíduo. Então, o Max Weber ele pensa totalmente diferente. Ele acredita que o indivíduo, com as suas ações, se sobrepõe ao coletivo, né? É a ação individual que vai influenciar outras pessoas e aí nós vamos ter o surgimento de laços entre essas pessoas, ok? E também ele faz uma crítica à sociologia do Karl Marx, né? Tá? Ele vem depois, né? Então ele vai criticar essa ideia do Marx, né, de que a sociedade ela é movida pelo econômico. O Max Weber ele vai dizer que não, que antes do econômico vem o cultural, tá? Vem os valores culturais que incentivam as pessoas a agir daquela maneira. Elas não são determinadas pelo econômico, elas são determinadas pelo cultural, ok? Então esse é o ponto principal aí que nós vamos ver. Eu vou deixar um vídeo para vocês sobre o Max Weber, tá? Que desses três aí ele vai ser um pouquinho complexo, né? Então eu vou trazer um vídeo a mais para vocês sobre o Max Weber da Unifesp, ok? Univesp, na verdade. Então vamos começar aqui a apostila, né? Pegamos aqui algumas partes, ó. Weber desenvolveu uma proposta compreensiva da sociedade que pressupunha que os valores compartilhados socialmente fundamentavam os vínculos antes mesmo da existência do modo de produção, sendo este a expressão material do universo das ideias compartilhada entre os integrantes de uma dada sociedade. Ou seja, antes do econômico, antes de eu produzir aquela forma de sobrevivência, existe os laços culturais, existem os valores culturais. Tá? O Max Weber ele vai deixar isso muito claro em uma obra que ele vai escrever chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Segundo a visão do Weber, né, segundo essa obra que é fascinante, eu tive o prazer de ler alguns capítulos dela, o Max Weber vai dizer que a sociedade, a sociedade capitalista ela vai nascer através de valores protestantes, em especial do calvinismo, tá? Porque os calvinistas acreditavam em predestinação. Então, como que eu sabia que eu era salvo? Através da riqueza que eu acumulava, né? Uma das maneiras de eu saber que eu estava predestinado a ser salvo era através da riqueza que eu acumulava. Então, se eu tivesse bastante riqueza, eu estava predestinado a ser salvo. E como eu acumulava essa riqueza? Através do trabalho. Então percebam, uma ideia religiosa, um valor religioso faz eu me movimentar para tomar determinadas ações. Então perceba que o cultural, nesse caso, né, os valores culturais, religiosos, aí estão antes dos valores econômicos pensados pelo Marx. É isso que ele tenta mostrar, esse grande clássico da sociologia. Nesse trecho aqui, ó, a ideia de Estado em Weber não envolve o seu fim, a sua destruição, mas sua finalidade de manutenção e de ordenamento por dominação, que não é boa nem ruim, mas que representa a realidade social. Então, para o Max Weber, o Estado é o que comumente as pessoas acreditam que ele serve, que é para organizar a sociedade. O Max Weber pensava dessa forma também. A função do Estado não é ruim nem boa, a função dele é organizar a sociedade. E diferente do Karl Marx, o Weber ele enxerga o Estado como um fim, né? Ele é um fim nele mesmo, ele está pronto, é aquilo, pronto e acabou. Ele não acredita que o Estado tem que ser destruído, que nem o Karl Marx propõe nas suas obras, ok? Mais adiante, nós vamos ver como que acontece esse tipo de dominação historicamente, né? Como que o Weber vê esse tipo de dominação historicamente. Novamente aqui a palavra ação social, vou repetir o que ela é novamente. Ação social é quando o indivíduo tem uma determinada ação, aquela ação é aceita por outras pessoas, ele chama isso de ressoar, ou seja, quando ela ressoa em outras pessoas, as pessoas começam a aceitar aquilo
começam a fazer, viu que aquilo é bom, começa a reproduzir também. Então aquilo vai se tornando em práticas culturais, ok? Então um valoriza, o outro acha aquilo legal também, começa a fazer e por aí vai. Então vejam, parte de uma ação individual, um indivíduo que gera isso. Isso é basicamente a ação social. Tá? Para Weber, existem 3 tipos puros de dominação social referente ao Estado. O primeiro tipo diz respeito a uma dominação tradicional, o segundo a carismática e o terceiro a dominação legal. Max Weber então vai dizer que existem 3 tipos de organização para que haja um governo para organizar a sociedade. Tá? Então vamos ver esses 3 tipos. Para Weber, a dominação tradicional provém de um hábito de obediência estabelecido em tempos pretéritos, ou seja, no passado, e se manteve como um modo de operação do poder na sociedade. Okay? Então, é algo antigo que vai se perpetuando na sociedade. Mais adiante, nesse tipo, não há uma associação de cunho moderno, mas uma integração pontuada pela ideia de companheirismo ou de servidão, súditos dos dominados, podendo ou não haver um quadro administrativo. Então vamos imaginar, por exemplo, os reis, né? Aqueles príncipes, aqueles reis que dominavam determinadas sociedades através de fidelidades, né? Ou até mesmo da força, né? A servidão. Então nós podemos também olhar lá nas sociedades antigas, né? No Egito, onde o faraó tinha esse poder também, mas eu acredito que nesse caso do faraó ele vai se enquadrar mais na segunda parte. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a dominação tradicional ela envolve essa questão do passado. Né? É um rei, uma rainha, uma família que vai dominando, tá? Que é passado hereditariamente. Okay? Já a dominação carismática, aí sim eu acredito que cabe mais no ponto do Egito, né? Se a gente for fazer uma análise mais profunda. Se a gente pensar na dominação carismática, nós vamos ver o seguinte, que para eu ser um líder carismático, é as pessoas olharem para mim e ver eu como algo especial, com habilidades especiais, tá? Eu domino, tá? Porque as pessoas enxergam que eu tenho habilidades especiais. Então eu sou um líder carismático. Tá? O líder carismático, segundo o que está aqui neste parágrafo, é aquele líder que as pessoas vão observar e vão falar, nossa, esse cara ele tem algo de especial, seja de uma questão divina, seja até mesmo de um poder de oratória, nós podemos colocar também aí, vamos pôr um ditador, que as pessoas, para ele ser ditador e chegar no poder, houve um carisma, as pessoas gostaram de algumas falas dele, tá? Então, através disso ele assume o poder, né? E as pessoas começam a aceitar e a obedecer aquele líder. Então percebam aí que a dominação carismática ela já é uma dominação mais pelo carisma. Acabou o carisma, acabou o poder, ok? Então, basicamente é isso a dominação carismática. A forma de organização legal, né, que é a terceira forma, a última que o Max Weber propõe para nós, ela é mais focada na questão do estado que nós vivemos hoje. Né? As pessoas que optam, as pessoas, pela maioria, organizam aquele estado. Vamos ler aqui essa terceira forma, que é onde ele dá maior destaque. Ó. A terceira forma de dominação, a legal, institui o estado racional e sua aparelhagem burocrática. Na ótica de Weber, nesse tipo de dominação, as regras são claras e aceitas pela maioria dos integrantes da sociedade, havendo, por assim dizer, uma verdadeira associação entre indivíduos regulada pelas leis. A racionalidade define a associação em um critério de governância, de exercício do poder, em que o governante também está submetido à lei que institui a associação. A justiça observa o respeito às regras e garante a coesão social. Então ele está lá porque houve uma adesão da maioria, nós podemos colocar isso como um voto, né? E existe uma fiscalização sobre o que ele está fazendo, né? E o Estado ele tem que ser burocrático. O que seria burocrático? É quando eu coloco, cada vez mais eu vou colocando regras aí, organização, para chegar e deixar aquilo mais organizado possível. A burocracia serve para organizar. Embora alguns nos dias de hoje digam que a burocracia só atrapalha, em determinados casos ela serve para organizar. Tá? Vamos supor que para você fazer qualquer coisa referente ao governo, você precisa preencher papéis, você precisa provar determinadas coisas, tá? Então isso é burocrático.
Só que por que ele precisa disso? Para manter uma organização, tá? Vamos supor que você vai pegar um financiamento de um apartamento do governo. Tem todo um aparelho lá, né? Pelo menos isso na teoria é que você tem que preencher, tem que se organizar para poder fazer. Então, burocracia. Serve para quê? Para organizar, tá? Vamos para o próximo tópico. Estado, dominação e racionalidade. A sociologia de Weber, diante do apresentado, afasta-se da ideia de dominação existente em Marx, pois não seria apenas o exercício de poder de uma classe social, mas corresponderia a uma necessidade de racionalização crescente da qual a sociedade capitalista contemporânea seria grande depositária. Assim, o Estado teria de uma forma justificada o monopólio legítimo do uso da violência dentro de determinado território. Por ser oriundo de uma racionalização da vida, o Estado não apenas se utilizaria da força física, mas seria a expressão do ordenamento social para o qual, quando necessário, a coação é uma realidade. Então, como que nós podemos ver isso? Todas aquelas pessoas que, por exemplo, fazem desafios às ordenanças do Estado, né? O Estado tem o poder de ir lá e reprimir, né? Quando as pessoas desobedecem às leis que o Estado impõe, o Estado tem o poder de ir lá e reprimir. Quem é o órgão repressor do Estado? A polícia, ok? Tá? Quando chega num limite máximo em determinadas constituições aí de alguns países, aí o Estado vai usar até o exército. Nós podemos ver isso quando? Agora, recentemente, lá nos Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump permitiu que as Forças Armadas, né, pudessem reprimir os protestos que estão acontecendo lá contra o racismo. É um exemplo para vocês verem na prática essa ideia de repressão do Estado, essa coação do Estado, ok? Não há a observação no sentido de pós-Estado, no pensamento de Weber. Este é uma realidade concreta e necessária. O que significa isso? Como eu comentei, para o Max Weber, o Estado é o fim. Não vai haver uma revolução, que nem o Marx falou, para a destruição do Estado e por aí vai. Tá? Para ele, o Estado é isso, pronto e acabou. Ele serve para organização. Aqui tem um gráfico, né, um organograma, na verdade, que mostra como que funciona essa ideia de tipos de organização, né? Tipos de estados, né? Tipo de ordenamento social. Tem o tradicional, o carismático e o racional legal. Um baseado nos costumes e crenças e tradições, o outro na habilidade individual, que é o carismático, né? E aquele legitimado por normas e regulamentos, ok? Conforme eu já comentei. A legitimidade do poder do Estado burocrático reside em uma capacidade de realização de princípios racionais. Tal realização se torna possível em razão da existência de um aparato técnico-científico aliado à organização administrativa, pautada pelo critério de eficiência na mobilização de recursos para o atendimento de determinados fins. Weber via isso como uma tendência da modernidade que convivia, no entanto, com a tensão de forças não racionais capazes de colocar em risco a organização burocrática. O que o Weber está dizendo? E vamos entender. O Weber ele está escrevendo aí já no começo do século XX, tá? O que está acontecendo no começo do século XX, galera? Nós vemos aí no começo do século XX as tensões entre os países imperialistas, né? Eles tentando dominar territórios para conseguir matéria-prima, tá? Aquele lance de dominar a África, dividir ela em partes, dominar a Ásia, dividir ela em partes para conseguir matéria-prima, tá? Então ele está vendo tudo isso acontecendo, tá? Ele viu toda essa formação aí acontecendo dentro da Europa. Então ele vai escrever sobre isso, né? E ele enxerga que o Estado, esse Estado burocrático, né, que é o terceiro tipo, né, o legal, ele é muito sensível. Por que sensível? Porque qualquer movimentação, qualquer organização pode destruí-lo, né? Qualquer revolução, no caso, e pode até retroceder para o tradicional, tá? Que é passado hereditariamente. Tá? Então o Weber vê um perigo nisso. Então porque é o momento que ele está vivendo. A gente tem que, como eu já comentei com vocês, enxergar o autor e ver o momento que ele está vivendo. Okay? Então, galera, basicamente é assim que ele enxerga o Estado, né? O Weber ele tem uma visão totalmente diferente dos outros autores que nós vimos, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar as nossas aulas sobre esses temas, né? Referente ao Estado. Bons estudos e até a próxima, galera.